notícia, mas antes tem só uma notícia que caiu agora há pouco. Eu queria um minuto de cada um de vocês para que a gente possa comentar. Assunto que a gente abordou bastante aqui, a história dos móveis do Palácio da Alvorada, que Lula falou lá que os móveis não estavam, depois encontraram os móveis. Bolsonaro entrou na justiça contra o presidente Lula e aí veio a resposta da justiça. A Justiça do Distrito Federal extinguiu hoje o processo que Jair e Michele moveram contra Lula, após a presidência encontrar os móveis no Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos. Juizado Especial Civil do Distrito Federal apontou que o Bolsonaro não está processando a entidade correta. Segundo a Constituição Federal, é o órgão quem responde por eventuais danos causados por agentes públicos. Nesse caso, o ex-presidente deveria ter processado a presidência da República e não a pessoa do presidente Lula. Diz a decisão, abre aspas, eventual pretensão de indenização e retratação deverá ser exercida em desfavor do Estado, fecha aspas. Sentença também afirma que, mesmo se o processo fosse legítimo, ele não poderia ser julgado, pois não foi protocolado no lugar certo. O documento assinado pela juíza Gláucia Barbosa apontou que a retratação pedida por Bolsonaro demandaria uma ação de rito especial, que não poderia tramitar no juizado especial civil. E aí, Josias, é um erro da defesa de Bolsonaro e de Michele? É isso, pelo que a gente pode entender? A justiça não é, o direito não é definitivamente uma ciência exata, né, Fabiola? O que a juíza, isso é uma juíza que decidiu, né, a juíza Gláucia Silva, ela não decidiu, ela não analisou o mérito. Então, ela não disse se o Lula ofendeu o Bolsonaro, se o Lula e a Janja erraram ao insinuar ou dizer diretamente que o Bolsonaro levou mais de 260 eh, peças do mobiliário, 261 peças do mobiliário do Palácio da Alvorada. Ela não entrou em nada disso, não falou, não se referiu a nada disso. O que ela disse, simplesmente, foi que o processo deveria ser extinto porque o Bolsonaro e a Michele processaram a pessoa errada. Deveriam ter processado a União e não diretamente o Lula. O processo deveria ter sido movido contra a União e não contra o presidente da República. Até acho que é arriscado esse entendimento da juíza, porque se o Lula cometeu, ofendeu de alguma maneira o Bolsonaro, a Michele, e eles estão pedindo uma indenização de R$ 20 mil, né? É a União que vai pagar isso? De sair do bolso de quem ofendeu, né? Mas a juíza não decidiu, não deliberou sobre o mérito da questão. Disse apenas que o processo foi movido contra o Lula quando deveria ter sido processada a União e que o foro escolhido não é o adequado. Se o Bolsonaro, a Michele desejam uma retratação do Lula, precisam recorrer a mover uma outra ação em outro lugar e com outros argumentos. Então, o mérito não foi tocado, Fabiola. Agora, cabe recurso dessa decisão, né? Bom, vamos ver agora. Cabe recurso e cabe eles procurarem, então, o lugar certo para fazer, né, essa denúncia, enfim, eu pedir ou mover essa ação, né? Na reportagem aqui não diz, a defesa de Bolsonaro não disse se vai recorrer, buscar outros meios. Pode ser que faça isso, né, o Sakamoto, porque eles usaram muito isso nas redes, gostam de falar. Ontem mesmo estavam falando um monte dessa história dos móveis, né? A questão é se eles querem mesmo, na verdade. Bem, primeiro, tipo, acho que isso mostra que o presidente Jair Bolsonaro realmente tem problemas com a justiça, neste caso de saber usar a justiça, usar o foro correto para reclamação dele, né? Segundo, que tem que ver se ele realmente quer, né? Porque é o seguinte, é o tipo de caso que é muito positivo para ele ficar jogando, batendo, mas é negativo se ele entrar na justiça e a justiça decidir contra ele, dizer, olha, com as informações que o Lula tinha naquele momento, era o que ele tinha para falar e ponto, não cabe uma reclamação e fica ruim para o Bolsonaro. Por enquanto, a bola está tá positiva para o Bolsonaro.
Porque houve uma acusação, a acusação mostrou-se que não era procedente, o Bolsonaro falou, tá vendo? Para ele tá ótimo, ele vai ficar falando, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Se ele perde na justiça, esse direito do tá vendo, se perde. Ai, ai, ai. Vambora, meninos. Ó, 12h47, a turma do Análise da Notícia já tá se preparando para entrar ao vivo aqui. A gente dá sequência no programa, a gente entrega o microfone para Toledo e Kennedy Alencar aqui no Análise da Notícia de hoje, que vai analisar o caso do Sérgio Moro, vai analisar a história do golpe de 64 e também de 22, a tentativa de 22. Aliás, não sei se a gente fala 22 ou 23. Tem usado o que, hein, Sakamoto? A tentativa de golpe Eu de falo, 22. eu falo dos dois, eu falo entre o final de 22 e o início de 23. É. Ontem estava na dúvida, a gente estava numa palestra com a professora Heloísa, ficou na dúvida disso. É 22 ou 23, ô Josias, você trata? Tentativa de golpe Acho que é 22, né? Porque 22. a trama toda se desenrolou no mês de dezembro de 2022, né? Os lances mais decisivos, quando o Bolsonaro ficou fora de si ao perder a eleição, né? Ele viu que estava ali chegando o dia de passar a faixa, aí ele ficou fora de si e mostrou o que tinha por dentro, né? Os Mas o seus 8 de pendores janeiro golpistas foi e em tal. 23, né? É, mas aí é um efeito, né? O 8 de janeiro é um efeito daquilo que ocorreu Tá. em 22, né? Vamos usar 22, então. Fechou aqui, fechamos. O 22, pronto. Você pode falar que nem os Estados Unidos adota, quando vai falar desses períodos prolongados, eles usam as estações do ano. A gente pode falar o golpe do verão de 22, porque pega 23. O golpe do verão de 22. Chique. Eles falam isso, the fall, Chique the não, autumn. não é chique nada.